Amém. Pode sentar, por favor. Enquanto as crianças já podem sair para sua sala, sua aula. Enquanto eles estão saindo, você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 7. Boa sorte aí, mulheres, tá? Vou orar por vocês. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Olha em versículo 17. Nós vamos ler versículo 17 a 24. Versículos 17 a 24. O apóstolo Paulo aqui escrevendo essa carta para uma igreja cheia de pessoas cristãos, pessoas que já declararam uma fé em Jesus Cristo, foram salvos pela graça de Deus. Olha o que está escrito para esse povo. Ele fala em versículo 17: Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Versículo 24, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Na condição em que foi chamado. Então, uma pergunta para você pensar neste momento. Você está feliz na condição em que você se encontra neste momento? Pense sobre isso um pouco. Você está realmente feliz, satisfeito na condição da sua vida? Eu não estou falando espiritualmente falando, não estou falando da sua condição espiritual, porque eu sei que muitos ainda não estão satisfeitos. Talvez você está um pouco feliz, você está crescendo espiritualmente, está indo bem, Deus está abençoando, você está crescendo, mas nós nunca devemos estar 100% satisfeito com a nossa vida espiritual, sempre buscando, sempre querendo mais. O que eu estou perguntando aqui é sobre a sua condição física, e também não é a sua aparência, nem o seu peso. Fabinho, fica tranquilo. A gente não está falando sobre peso, era uma brincadeira, tá? O peso ou a aparência. A condição da sua vida, em que o Paulo está falando aqui, é o contexto da sua vida. Por exemplo, aonde você nasceu. Onde você nasceu. A família em que você nasceu também faz parte disso. Aonde você nasceu. Quando. Pessoa com quem você está casado. A família daquela pessoa com quem você casou. Tudo isso, se você for juntar tudo isso, faz parte do seu contexto. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite. Sobre o seu contexto. Se alguém fosse escrever um livro sobre a vida do Felipe, eles iam, antes, eles querer dar um contexto. Por exemplo, ele nasceu nesse ano, nesse dia, ele nasceu nessa família, cresceu nesse bairro, entendeu? Esse é o contexto da nossa vida. A condição em que o Paulo está escrevendo aqui. Eu pergunto para você, você está feliz, você está satisfeito dentro do contexto da sua vida? Você pode falar que está feliz? Muitas pessoas aqui diriam não. Muitas pessoas neste mundo, na verdade, falaria, na verdade, não. Se eu pudesse ter escolhido, eu ia nascer numa outra época, não essa, porque essa aqui está feio, as coisas aqui estão difíceis. Eu ia nascer numa outra cidade, talvez um outro país. E se a gente for ser sincero e honesto, tem muitas pessoas aqui pensando, eu trocaria até minha família. Porque os meus pais não foram
pais da forma correta. Porque eu fui abusado pelo meu pai, sexualmente, emocionalmente, quando eu era criança. Eu trocaria o meu pai. Tem pessoas pensando, a minha família, realmente, os meus primos, esse povo aí, são pessoas difíceis. Eu não estou feliz com todos os aspectos. Talvez você não trocaria a sua vida. Algumas pessoas falariam sim, eu iria trocar tudo. Eu trocaria tudo. Se eu tivesse uma chance, eu não estou feliz no meu contexto. Trocaria tudo. Talvez você está aqui pensando, não, eu estou feliz com muitas coisas na minha vida. O meu contexto, eu fico feliz nisso, mas realmente existe muitas outras coisas que eu gostaria, aspectos que eu gostaria de ajustar. Coisas que eu realmente mudaria. E eu entendo isso, porque o nosso contexto, a nossa condição, muitas vezes é difícil. É muito difícil. Aonde você cresceu pode ser um lugar extremamente difícil. Onde você nasceu, a família em que você nasceu, as circunstâncias ao seu redor realmente são difíceis. E como eu falei a semana passada, muitas vezes essas coisas nos deixam desanimado. Muitas vezes essas coisas nos deixam totalmente para baixo e abalado. Só pensando na nossa vida, no nosso contexto, nas nossas condições. Você mudaria alguma coisa? Às vezes a gente olha para a vida dos outros, né? Talvez em outros países, parece que eles estão tão felizes. Tá tudo dando certo. Que família ótimo. Que oportunidade que essa pessoa teve crescendo naquela família. Se eu pudesse ter realmente nascido naquela família, tudo ia ser diferente. Estaria muito mais feliz. Minha condição de vida ia ser totalmente diferente, mas eu estou aqui, neste lugar, meio que sofrendo. Eu sei que muitas pessoas pensam dessa forma. Hoje, é engraçado o jeito que Deus funciona, né? Do jeito que Ele trabalha. Hoje estávamos no shopping depois da escola dominical, que foi ótimo, e muitos de vocês perderam o culto hoje, foi muito, muito legal. Só lançando isso aí. Mas depois disso a gente foi para o shopping. E a gente estava comendo entre a família, sempre tem um jovem que come junto com a gente lá, parte da sede. E ela reclama muito da vida dela. Eu vou te falar, a vida dela, das coisas que ela fala, realmente não é nada complicado demais, né? Mas ela sempre tem um olhar, uma visão sobre o contexto de vida dela, sempre para baixo, melancólica assim, né? Exatamente hoje, ela falou uma frase para mim. Eu estava conversando com ela sobre a escola, como é que tá indo as coisas da escola, falou que não está gostando muito, não sei o quê, não está aprendendo o que ela queria aprender e não sei o quê. Aí ela falou, eu não sei, na verdade, muito bem o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer. Ela falou, sabe o que eu penso às vezes? Que o dinheiro me impediu de fazer tudo o que eu quero realmente fazer. O que ela está falando aí? Que a condição da família dela, o contexto dela, os pais não tinham aquele dinheiro que ela queria. Ela falou, se eu tivesse dinheiro, eu estaria neste momento na Europa, estudando. Então você vê a visão que ela tem. Que aonde ela está neste momento de vida não é bom, não é legal, ela trocaria, ela mudaria, se ela pudesse ajustar algumas coisas, tudo ia ser diferente. Mas o que o Paulo está falando aqui é uma outra mentalidade, o oposto do que ela e muitas pessoas têm hoje em dia. Ele fala que nós não devemos estar constantemente desejando a viver uma outra vida, a viver num outro contexto, ajustar e sempre querer mudar e fugir das coisas do nosso passado e das coisas que realmente estão ao nosso redor. Olha mais uma vez em versículo 17. Ele fala: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Ele fala: essa é a minha ordem para todas as igrejas. Para todas as igrejas. E talvez você está falando, tá bom, Paulo, beleza, escutei o que você está falando aqui, é uma boa ideia, mas você não conhece a minha família. Você não conhece o meu contexto. Você não sabe aonde eu cresci. Você não sabe das dificuldades que eu passei só para chegar nesse ponto. Paulo, você não sabe que eu casei com uma mulher que no começo, no namoro, era totalmente diferente do que realmente é. Paulo, você não sabe que o meu marido, ele prometeu tantas coisas para mim que até hoje não cumpriu nada. Paulo, você não sabe
que a família do meu marido é horrível. A minha sogra, então, né? Muitas vezes, brincadeira também. Gente, amém? Verdade. Alguns estão aqui falando amém. Eu amo a minha sogra, tá? Ainda bem que ela não fala português, não entende nada que eu estou falando. Amém? Então, muitas pessoas vão olhar para Paulo e falar: não, beleza, Paulo. É uma boa ideia, mas eu não quero seguir isso. Por que você está falando para mim? Por que você está falando isso para mim? Quando você não sabe que a minha família nunca me tratou como se, nunca agiu como se fosse realmente a minha família, que eles me abandonaram desde criança, e agora você está falando para mim que eu devo permanecer nessa condição, de boa com quem está no meu contexto? É exatamente isso que ele está falando. Por que ele fala isso? Por que o Paulo está falando para nós? Permanece na condição de vida, naquele contexto. Mais uma vez, eu quero que você repara 3 palavras na primeira frase desse versículo 17. Ele fala: entretanto, cada um continua vivendo na condição, olha aqui, que o Senhor lhe designou. A resposta está aqui. A condição que o Senhor lhe designou. O Paulo está falando: permanece onde você está. Permanece nessa condição de vida, sabe por quê? Porque foi Deus Todo-Poderoso, o seu Criador, que te colocou nessa situação. Você está neste lugar na sua vida, neste momento, porque foi Deus que colocou você. Ele designou isso para cada um de nós. Para cada um de nós. Deixa isso entrar um pouquinho no seu coração e um pouquinho na sua mente. Você está exatamente aonde Deus quer que você esteja. Mesmo se você não queira isso, Deus te colocou nesse lugar. Você nasceu exatamente no dia, exatamente no lugar, na cidade, no país, na família em que Deus quis. Sabia disso? Ele quer você aqui. Por quê? Por que será que Deus fez isso de propósito? Sabe, o seu temperamento, a sua personalidade, tudo vem dele. Ele criou você dessa forma. Não é à toa que você está aqui, não é por chance que você de repente caiu nessa família, caiu nessa cidade, caiu nesse país. Não é acidente, não é erro. Deus não erra na sua criação. Olha em Salmos 139, por favor. Salmos 139. Salmo 139, olha versículos 13 a 16. 13 a 16. O salmista diz assim, ele está falando com Deus neste momento: tu criaste o meu íntimo, ou o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Coloca o seu lugar, se coloca no lugar desse salmista. Essa verdade é para cada um de nós aqui. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Antes que você existiu, Deus já sabia. Eu quero colocar o Dé, Caraguatatuba, São Paulo, Brasil. Exatamente na família do Tiago e Dudu. Antes que nós nascemos, ele já tinha um plano para colocar você exatamente. E eu sei que tem muitas pessoas olhando para Deus agora pensando: por que, Senhor? Por que você fez isso comigo?
que eu fiz para merecer isso, essa situação, essa condição? O que eu fiz? Jó também fala um pouco sobre isso, 14, versículo 5, ele fala: os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses, estabelecestes limites que eles não podem ultrapassar. Tudo isso, tudo que você vive neste momento, o seu contexto foi totalmente de propósito. Você está aqui de propósito, no lugar onde você está de propósito. Não foi erro, não foi por chance. Deus quer que você saiba hoje à noite, não é erro, não é acidente. Você está aqui porque Ele quer que você esteja aqui. Agora a gente vai ver um pouco o porquê disso. Por que Ele quer isso para as nossas vidas? Olha mais uma vez o versículo 20. Ou volta para 1 Coríntios, por favor. Volta para 1 Coríntios 7. Olha em versículo 20 mais uma vez. 1 Coríntios 7. Eu achei interessante que ele afirma, ele confirma essa declaração 3 vezes num período, num texto pequeno. Nesse assunto, ele fala mais uma vez em versículo 20: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Ou seja, aonde você estava quando Deus te chamou, quando Ele atraiu você pelo seu Espírito Santo, quando Ele estava convencendo o seu coração da sua necessidade de um Salvador, aonde você estava, onde você morava, onde você vivia, o contexto da sua vida, Ele fala: permanece naquela condição. E mais uma vez em versículo 20, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Ele não quer que nós fugimos de tudo aquilo que é o nosso contexto. O que Deus está falando através de Paulo neste momento é o seguinte: eu te coloquei nessa condição, e foi nessa condição aonde eu te chamei. E quando você aceitou esse chamado, quando você aceitou o meu filho como seu Salvador, eu estou te chamando para não se separar da sua família, não se separar do seu marido, não se separar da sua esposa, não virar as costas para tudo, o seu país, a sua cidade, o seu bairro, as pessoas com quem você cresceu. Não é isso que eu quero. Eu quero que você pegue esse chamado que eu te dei. Eu quero que você permanece onde você está, porque é dentro desse contexto que eu vou te usar. É dentro desse contexto que eu quero te usar grandemente para a minha honra e a minha glória. Por que Deus te colocou onde você está agora? Para a honra e glória dEle. Porque Ele quer te usar neste momento da sua vida. Ele quer usar você para fazer uma diferença na vida das pessoas ao seu redor. Com a sua família, os seus amigos, colegas de trabalho, esposa, marido, filhos, primos. Ele quer te usar dentro desse contexto. Deus tem um propósito muito específico para a sua vida. Não é o mesmo propósito que Ele tem para a minha vida. Sim, nós temos um propósito geral como cristãos, mas sabe que Ele olha para você e Ele fala: eu tenho um plano para Paula especificamente. E o plano para ela vai ser dentro do contexto dela. Eu não quero que ela comece a pensar que ela precisa fugir para realmente ser usado por Deus. Ela tem que sair desse povo, desse bairro, dessas pessoas que estão perto dela, que sempre maltrataram ela, que nunca ajudaram ela a crescer. Não é isso. Eu quero que ela fique, porque são justamente com essas pessoas que eu quero usar ela. Eu quero que ela faça uma diferença. Ela foi chamado, então eu quero usar ela da mesma forma que eu chamei ela para ser usado e chamar as pessoas no contexto dela. Ele está nos chamando, cada um de nós aqui, cada um. Nira, é você. Fernanda, é você. Pastor Red, é você. Ele está chamando cada um aqui para se levantar dentro do seu contexto e fazer uma diferença. E ser usado para Ele. Eu garanto que vocês já estão pensando em pessoas ao seu redor que precisam disso. Eu tenho certeza que cada um de nós, que nós temos pessoas dentro do nosso contexto que precisam ser chamados, que precisam ouvir o chamado de Deus. E aí? O que você vai fazer com isso?
Muitas vezes nós ficamos somente reclamando e triste e desanimado, e eu não acredito que isso acontece comigo, eu não acredito que eu estou aqui neste lugar. E quando nós temos essa visão negativa para o nosso contexto, nós vamos perder oportunidade após oportunidade para fazer uma diferença, para demonstrar o amor de Jesus Cristo para essas pessoas que não o conhecem. Se você não vai fazer, quem vai? Se você não se levantar e começar a agir dentro do seu próprio contexto, quem vai? Você é a única pessoa neste mundo. Olha só, eu vou declarar isso. Você é a única pessoa neste planeta que pode cumprir este propósito que Deus tem dentro do seu contexto. Se tivesse outro, ele teria colocado uma outra pessoa no seu lugar. Ele tem a Natália exatamente onde ela está, com um propósito, porque ela é a única pessoa neste mundo, nesse planeta, que pode cumprir o plano que ele tem. Única. Se não, ele coloca outra pessoa. Ele poderia ter colocado uma outra pessoa. É a mesma coisa com cada um de nós. Abraça esse pensamento, abraça essa situação. Ele não colocou outra pessoa no seu lugar, porque ele sabe que é para você cumprir esse propósito. Então não olha para o contexto da sua vida de uma forma negativa. Eu sei que é difícil. Eu não estou aqui fingindo que isso é uma coisa fácil para fazer, mas muda sua mente um pouco sobre isso. Comece a enxergar a sua família, os seus amigos, colegas do trabalho, o seu marido, a sua esposa. Comece a enxergar tudo isso como uma coisa positiva, como uma grande oportunidade para ser usado por Deus, para fazer uma diferença, para possivelmente mudar o destino eterno de uma pessoa. Sabe que você tem a capacidade, sendo usado por Deus dentro do seu contexto, de mudar, totalmente mudar o destino eterno da pessoa? Que as pessoas ao seu redor agora que não conhecem Jesus Cristo como um Salvador, infelizmente, e dói eu até falar isso, mas é a verdade, estão destinados a uma eternidade separados de Deus no inferno. E se você não agir dentro do seu contexto, e você não se abrir para ser usado por Deus dentro da sua condição, essas pessoas talvez nunca vão enxergar o amor de Deus, nunca vão entender o chamado que Deus tem para cada um da vida deles. Sabe que a forma em que você enxerga o seu contexto pode totalmente transformar a sua vida? Ao invés de acordar cada dia, mais um dia que eu vou ter que enfrentar o meu marido, mais um dia que eu vou ter que lidar com a minha esposa, mais um dia que eu vou ter que ir para o mesmo trabalho, com as mesmas pessoas chatas, as mesmas pessoas difíceis. Estou sendo real. Muitas vezes a gente pensa assim. Quando você tem essa visão sobre o seu contexto, vai ser a sua vida inteira, todos os dias, e vai ser um lixo. Vai ser um lixo. Mas quando você começa a enxergar o fato de que Deus tem... Eu acordei aqui porque é aqui que Deus quer que eu acorde. Ele quer que eu vivo aqui. Ele quer que eu seja usado neste momento. A sua vida transforma. Você começa a viver com um propósito. Você começa a viver até animado e pronto, e procurando as oportunidades que Deus vai abrir. Você começa a orar pelas pessoas, em vez de condenar aquelas pessoas. Você para de reclamar, você para de murmurar, e você começa a olhar para cada situação, cada pessoa dentro do seu contexto como uma grande oportunidade de ser usado por Deus. Último texto que eu quero que você abra é em Efésios 5. Efésios capítulo 5, começando em versículo 15. Que mais uma vez é o Paulo, em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 17.
Se você tem o costume de anotar ou colocar um risco embaixo dos certos versículos, esses dois são ótimos. Ótimos para a gente gravar e colocar em nossas mentes, em nossos corações. Efésios 5, versículo 15 a 17, o Paulo fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O que é que o sábio faz? Como que o sábio vive a vida dele? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não é maravilhoso isso? Está falando, você quer ser uma pessoa sábia espiritualmente? Vive a sua vida até dentro do seu contexto, com as pessoas ao seu redor. Vive aproveitando cada oportunidade que você tem. Eu prometo para você que no momento que nós começamos a enxergar o nosso contexto dessa forma, Deus vai começar a abrir as portas. Eu creio que Ele já tem aberto muitas portas e a maioria de nós nem vimos isso, nem enxergamos as oportunidades, porque o tempo todo estávamos só reclamando, o tempo todo estávamos tristes com as nossas situações. Mas se você quer ser sábio, se você usa sabedoria mesmo, você vai estar pronto, você vai estar preparado. Mesmo nos tempos difíceis, com as pessoas difíceis, você vai aproveitar aquelas oportunidades de demonstrar aquele amor de Jesus Cristo. Em conclusão, eu pergunto para você mais uma vez: como que você pode ser usado dentro do seu contexto? Você já está começando a pensar um pouco sobre isso? Porque é muito legal a gente falar, Deus quer te usar, não reclama, isso aqui é uma coisa boa, então sai daqui e fica feliz com o seu contexto. Isso é fácil a gente fazer. Mas nós temos que parar um pouco e pensar, e refletir, e montar um plano de ação. Se você não montar um plano de ação na sua mente, você não vai cumprir aquilo. Se você não começar a pensar nas pessoas individualmente, e como que você pode realmente fazer uma diferença na vida deles, como que você pode realmente mostrar a luz de Deus, você não faz. Começa a pensar sobre isso, dentro do meu contexto, onde eu estou, onde eu moro, e na família com quem eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, como que eu posso ser usado por Deus? Porque é exatamente por isso que eu estou aqui. E se eu não estou sendo usado por Deus, eu não estou cumprindo o meu propósito dentro das minhas condições dessa vida. Você tem pedido isso para Deus? Deus, eu sei que eu estou aqui por uma razão. Eu sei que não é por chance. Agora, mostra para mim, Pai, qual é o meu propósito específico. De verdade, começa a pedir isso. Começa a orar dessa forma. Nós temos que ser mais específicos em nossas orações. Eu acho que muitas vezes a gente cai em umas rotinas e hábitos de orar as mesmas coisas, né? Aquela mesma oração todos os dias, em todos os momentos. Vamos ser mais específicos. Ora pelaquela pessoa, a sua sogra, e fala: Deus, me ajuda. Como que eu posso fazer uma diferença na vida dela? Abre uma porta para mim, Pai. Eu sei que isso aqui é difícil, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Me dá ânimo, me dá coragem de agir e de ser usado no meu contexto. Começa a pedir isso. Eu não posso falar para você. Seria legal se eu pudesse falar para cada um de você, Beth, e é isso aqui, o seu propósito específico é exatamente isso. Vai para essa pessoa e você vai falar isso, e depois para essa você vai agir dessa forma. Infelizmente, eu não sei disso. Eu não conheço o seu contexto perfeitamente, cada detalhe, mas você conhece, e Deus conhece, e Ele já tem umas oportunidades esperando você. Será que você vai realmente aproveitar essa situação? Você vai abraçar a condição, o seu contexto, se abrir e falar: Deus, eis-me aqui. É difícil, mas eis-me aqui. Eu estou pronto, eu estou preparado para te servir. Eu não vou virar as minhas costas para o meu contexto, para as pessoas ao meu redor. Eu vou te servir aonde eu estou. E eu posso prometer para você que se você fazer isso, Deus vai usar você. E Ele vai usar você para fazer coisas que você nunca achou possível.
Estava conversando com um membro dessa igreja um tempo atrás, falando sobre convidando, e aí, seus pais, sua família, por que que você não convida? Por que que você não traz para a igreja? A resposta era, cara, você não conhece eles, não dá, eles não vão vir. Eu falei, tenta, continua, continua, tenta. E é legal ver Deus trabalhando através disso. É muito bom ver, porque Ele está trabalhando. E essa pessoa está sendo usado por Deus dentro do contexto dele, mesmo quando ele achou que era impossível. Deus está agindo. É maravilhoso isso. E no final da sua vida, para terminar, no final da sua vida, eu tenho certeza que se você agir dessa forma, permanece onde você está. Seja usado por Deus aonde você estiver. No final da sua vida, você vai olhar para trás e falar: Ah, agora eu entendi. Agora, agora eu entendi. No momento eu estava com as minhas dúvidas. No momento eu estava tendo dificuldade, não estava entendendo por que que o Senhor fez isso comigo. Agora eu entendi. E quer saber, Deus, obrigado. Valeu a pena. Obrigado por ter me colocado exatamente naquele lugar. Porque foi naquele lugar que eu fui usado pelo Senhor. Foi naquele lugar que eu realmente fui usado para transformar vidas. Eu tenho certeza disso. Mas não deixa uma coisa acontecer. Não deixa acontecer isso no dia do julgamento. Em que Deus olha para você e fala: por que que você não cumpriu o propósito que eu tive para você? E você olhar para ele e falar: Deus, se eu tivesse numa outra família, eu teria feito essas coisas. Se eu nasci num outro país, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse casado com uma outra pessoa, se os meus filhos não tivessem feito aquilo, eu teria cumprido o teu propósito. Deus vai falar: não, não, não. Eu te coloquei exatamente aonde eu quis e você não aproveitou as oportunidades. Você foi a única pessoa que podia ser usado da forma que eu tinha planejado naquele momento. E você simplesmente desprezou a oportunidade. Então, aonde você estiver nessa vida, dentro do seu próprio contexto, você está disposto a ser usado por Deus? Você está disposto a permanecer na condição em que você está neste momento? A ter paciência, a ter perseverança, mesmo quando é difícil, e deixar Deus usar você de uma forma que você nunca imaginou? Você está disposto a fazer isso? Porque eu creio que se você fugir disso, você nunca vai ser usado por Deus. Ou é nesse contexto, ou nunca. Porque aquele outro que a gente quer muitas vezes, nunca foi o plano de Deus. Ele quer você aqui. Ele quer você aonde você está. Ele quer usar você aonde você estiver hoje, neste momento. Abre o seu coração. Aceita esse desafio. Aceita essa missão. E espera para ver o que Deus vai fazer na sua vida e na vida dos outros. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, só podemos te agradecer, Pai. Muitas vezes nós não entendemos tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, tudo que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Nós não entendemos muitas coisas dessa vida, Pai. Mas ajuda cada pessoa aqui, cada um que está neste lugar, neste momento, ajuda cada um de nós a simplesmente confiar no Senhor. A confiar que o Senhor tem o melhor plano, que a sua vontade é infinitamente melhor e maior do que as nossas próprias vontades. Pai, nos ajuda a ter coragem e desejo e ânimo e força para ser usado pelo Senhor dentro do nosso contexto. Que cada pessoa aqui possa ter essa mentalidade, enxergar a nossa situação, a nossa condição como uma coisa especial, um momento, um grande momento de oportunidade. Quebra os nossos corações, Pai.
Ajuda cada pessoa aqui a realmente aplicar essa mensagem para as nossas vidas. Queremos ser uma igreja que é usada pelo Senhor, uma igreja que realmente cumpre a Tua palavra e os Teus propósitos, mas isso começa com cada pessoa individual. Teu Espírito Santo possa derramar a Sua graça sobre nós, para que possamos realmente permanecer onde nós estamos e fazer uma grande diferença neste lugar, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Neste momento você tem a oportunidade de vir até aqui na frente, a gente chama do altar, né? Você pode se ajoelhar diante de Deus. Não diante de nós, não diante da equipe, mas só você e Deus. Você pode pedir esse desejo, você pode pedir força e coragem para enfrentar o seu contexto, para ser usado. Talvez você precisa pela primeira vez totalmente se abrir e falar: nunca fiz isso, Deus, mas eis-me aqui. Eu estou aqui para ser usado. Toma minha vida e faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Aí me ajuda a cumprir isso. Talvez você nunca fez isso. Ou talvez você está aqui e você nunca aceitou aquele chamado pelo qual Paulo estava falando aqui. O chamado de ser um filho de Deus. O que está te impedindo disso? O que está impedindo você de finalmente chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não quero mais viver somente para mim, com os meus propósitos, as minhas vontades. Neste momento, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Me perdoa de todos os meus pecados, limpa o meu coração e me dá um novo começo, uma nova vida em Jesus Cristo. Neste momento, eu aceito Jesus como meu Salvador e eu estou disposto a seguir Ele para o resto da minha vida. Se você não fez isso, o que está te impedindo? Não deixa o orgulho, não deixa o pecado, não deixa a vergonha te impedir. Toma essa decisão, porque é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. E assim, somente depois disso, depois que você aceita o chamado, Deus vai começar a usar você no seu contexto para mostrar o chamado para as outras pessoas que ainda não o conhecem. Vamos cantar, vamos orar. Fica à vontade. O que você sentir no seu coração, o que você sentir o Espírito Santo guiando e levando você a fazer, faz isso neste momento. Quando o som se vai, tudo se desfaz e eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar o teu grandioso amor,
Tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. A minha vida dou, dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu